Hoje a gente vai falar, a gente está falando de transtornos de ansiedade, que foi o que vocês pediram, é a bola da vez, não é a bola da vez? Transtornos de ansiedade. E a gente vai falar, prosseguindo, dando seguimento aqui à nossa história, sobre diagnóstico diferencial. O que se parece com transtorno de ansiedade de separação, mas não é, né? E aí eu tenho que saber dar nome aos bois, eu preciso saber fazer diagnóstico, porque a gente precisa preencher documentos psicológicos muito importantes. Isso é só uma das importâncias da gente saber fazer um diagnóstico bem feito. Fora quando a gente vai tratar, né? Para a gente conduzir o paciente, a gente tem que saber fazer um diagnóstico bem feito, né? Para a gente poder ir na causa, para a gente saber da origem, para tratar lá no buraco certo, senão a gente tangencia o buraco errado e aí demora muito tempo, ou nada é resolvido, né? Então, hoje a gente vai falar do diagnóstico de diferencial, do transtorno de ansiedade de separação. Qual seria, por exemplo, a diferença entre o transtorno de ansiedade generalizada e o de separação? Primeiro, o transtorno de ansiedade de separação se difere do transtorno de ansiedade generalizada no sentido de que a ansiedade envolve, aqui nesse caso, predominantemente a separação das figuras de apego. Entende? E preocupações em relação a isso, se essa figura vai morrer, se essa pessoa vai desaparecer, se vai abandoná-la, se ela vai ficar insegura. Então, tem a ver com essa parentalidade, né? Com uma ligação mais profunda. A ansiedade generalizada, como o próprio nome diz, tem a ver com uma coisa mais ampla, e não propriamente com a distância de parentes importantes, considerados importantes pelo sujeito, tá? Outra diferença entre transtorno de ansiedade de separação e transtorno de pânico. Por quê? Uma pessoa com ansiedade de separação pode ter uma crise de pânico? Pode, era o que a gente estava falando. Ela pode ter uma crise de pânico e não ter o transtorno de pânico. Ou seja, diante de um abandono percebido, a pessoa entra naquele estado de comoção corporal, entende? Mas não porque ela tenha um transtorno de pânico, ela está tendo um ataque de pânico por conta de uma separação. Ou de uma ideia de separação, tá? Então, no transtorno de ansiedade de separação, em contraste com o transtorno de pânico, a ansiedade envolve a possibilidade de se afastar das figuras de apego e a preocupação com eventos indesejados que podem ocorrer com essas pessoas. Então, a preocupação com eventos ao corona, agora então o coronavírus, né, que veio intensificar tudo isso aí. Porque a gente tem um predador real. Real, é real. O coronavírus é real, né? Então, é isso. Aí, o pânico dessa pessoa pode ser estanque, né? Ela não tem medo de ter o transtorno, ter outro ataque de pânico. Ela tem medo das pessoas adoecerem ou morrerem, e aí ela entra em pânico. Tá bem? Uma outra diferença entre o transtorno de ansiedade de separação e a agorafobia, né? Que é aquele medo de ficar com muita gente ou de lugares que o sujeito não possa sair, né? Então, diferente dos indivíduos com agorafobia, as pessoas com transtorno de ansiedade de separação não são ansiosos por ficarem presos, mas, mais uma vez, têm medo de que a sua parentalidade adoeça ou morra. Então, quando a gente for fazer um relatório lá para alguém ou fazer um diagnóstico, isso tem que estar bem marcado.
É a ansiedade de separação. Pode ter comorbidades? Pode. O sujeito pode ter um transtorno de personalidade, sem dúvida nenhuma. Outro transtorno mental, como depressão, bipolaridade? Pode. Mas a gente tem que marcar. O sujeito fica apavorado quando pensa na morte de um parente próximo, de uma figura de apego. Tá? Transtorno de conduta também é diferente. O transtorno de conduta, o sujeito não vai para a escola ou não quer ir para a escola, porque quando a gente fala de ansiedade de separação, a gente fala muito de criança. Mas se a criança não trata, se a criança vive num ambiente nefasto, num ambiente ruim, ele pode envelhecer, como essa minha paciente, ainda com transtorno de ansiedade de separação. Transtorno de conduta é comum em crianças, né? Ele se aplica a crianças. Mas, por exemplo, ela não quer ir para a escola, mas não tem problema de ir para outros lugares e se separar da sua parentalidade. Então, transtorno de conduta é muito diferente de transtorno de ansiedade de separação. Por conta disso. Transtorno de ansiedade social também é muito diferente do transtorno de ansiedade de separação. Por quê? A recusa em ir para a escola ou em estar em ambientes que ele tenha que conviver com outras pessoas tem a ver com uma fobia social, né? E isso está implicado o medo de o outro julgá-lo, né? Porque o transtorno de ansiedade social tem a ver com medo de ser julgado por outras pessoas. O transtorno de ansiedade de separação não tem nada a ver com isso. Tá bem? Mas nós vamos falar dos outros transtornos de ansiedade de maneira mais, né, a miúde. A gente vai falar disso. Eu só estou querendo marcar a diferença porque é preciso fazer o diagnóstico diferencial, é preciso fazer. Até para quando a gente for conversar com um psiquiatra ou com outro psicólogo, conversar sobre o caso, não é isso? Transtorno de estresse pós-traumático também é diferente, porque o medo da separação das pessoas amadas também é comum no transtorno de estresse pós-traumático. Mas isso tem a ver com uma certa insegurança do sujeito, né? Ele tem que ter alguém para protegê-lo, e não necessariamente a figura de apego principal. Mas ele precisa estar com alguém, ele não consegue ficar sozinho, porque ele tem medo que o evento traumático aconteça mais uma vez. Então, nesse transtorno, os sintomas centrais são relativos a intrusões e esquiva das lembranças traumáticas. Enquanto o transtorno de ansiedade de separação, as preocupações e a esquiva estão relacionadas ao bem-estar dos sujeitos de apego. Tá? Então, no estresse pós-traumático, o sujeito não quer se separar das pessoas por conta dele mesmo, que ele tem medo de ficar sozinho. Na ansiedade de separação, a pessoa não quer se separar do sujeito de apego porque ela tem medo que o outro não volte mais, que vá embora, que morra ou que adoeça. Transtorno de ansiedade de doença, né? Um outro tipo de transtorno. Os indivíduos com esse transtorno se preocupam com as doenças específicas. O que está na base desse transtorno é a vulnerabilidade ao dano ou à doença, né? Então, são sujeitos preocupados com diagnósticos, sabe? Tem medo de fazer exame, porque se fizer exame ele pode descobrir uma doença, ou então fica o tempo inteiro fazendo exame para logo descobrir a doença e se tratar. É uma pessoa que vive ali, ó, no médico, caçando um problema. Caçando um problema. Também é diferente do luto, que muitas vezes as pessoas enlutadas, elas ficam querendo estar junto com as outras pessoas.
Mas, mais uma vez, as figuras de apego não são as mais importantes. Então, eu queria que ficasse marcado que a ansiedade de separação tem a ver com pavor do sujeito se separar das figuras que ele considera importantes. Diferente do transtorno depressivo e da bipolaridade, que podem estar, o sujeito pode relutar em sair de casa, mas por conta de questões dele, né? Porque ele está triste, ou porque ele está com falta de vontade, na avolia. Então, ele não sai de casa não porque ele tem um transtorno de ansiedade de separação, mas porque ele está deprimido, porque ele está numa fase de avolia. E a gente precisa entender. E aí ele precisa de um cuidador, né? Geralmente o deprimido, ele precisa de alguém perto para dar os cuidados elementares ali, os cuidados básicos dele. Então ele não sai de casa, não se afasta do ambiente que ele considera seguro, porque ele está fragilizado. A pessoa com ansiedade de separação, ela nem precisa estar com nenhuma comorbidade, nenhuma fragilidade dessas, entende? Que ela não quer se separar dos sujeitos de apego. Transtorno de oposição desafiante ou opositivo desafiador, depende, né, de quem está. Às vezes é traduzido de um modo, às vezes de outro. As crianças e adolescentes, eles não querem ir para a escola e muitas vezes não vão, muito mais por oposição ao contexto, né, que eles se sentem forçados, então eu vou contestar, eu não vou, do que propriamente por questões relacionadas às figuras de apego. Tá? Outro diagnóstico diferencial, olha isso, importantíssimo. A ansiedade de separação é muito diferente do transtorno de personalidade dependente. Por quê? Por quê? A gente observa a ansiedade, né, do sujeito, ele está sempre querendo alguém no transtorno de personalidade dependente, porque ele se sente incompetente para viver sozinho. Então, ele substitui facilmente uma figura pela outra. Então, dependia muito do pai, arruma um marido para depender também. Aí o marido vai embora, arruma outro marido para continuar dependendo. Então, a pessoa não importa muito, ela só tem que ter ali alguém de segurança para mantê-la viva. Na ansiedade de separação, as figuras são específicas. Não é qualquer um. Não é qualquer um. Diferente do transtorno de personalidade borderline, nessa personalidade borderline, a pessoa tem medo do abandono. É de ser abandonada. E aí, volto a dizer, por qualquer um. E mais ainda, no transtorno da personalidade borderline, geralmente o sujeito tem um self subdesenvolvido, o que não é o caso em pessoas com transtorno de ansiedade de separação. O que é um self subdesenvolvido, né? Então, Ricardo, isso, a integralidade, sabe? Não tem a força, né? Ela não consegue ser inteira, ela é partida, sabe? E quando a gente não consegue ser inteiro, a gente fica com self, ou seja, a ideia de eu, subdesenvolvido. Aí, o que acontece? Você é para agradar o próximo. Então, são pessoas, quando tem um self subdesenvolvido, que ficam muito preocupadas com o que o outro está pensando a seu respeito. Ela não está preocupada com a vida dela, se é bom, se é ruim, se é legal, se não é. Ela está preocupada com o que o outro pensa. Imagina, gente, se a gente, como a Border é muito assim também, o narcisista muito mais, mas se a gente fica tentando agradar os outros, não causa ansiedade? Aí causa ansiedade generalizada.
E aí eu volto a dizer, o que pensa a teu respeito não lhe diz respeito. A gente perde algo que é essencial, que é ser íntegro. Ser íntegro não é ser honesto, pagar conta em dia, não. Ser íntegro é ser integral, ser inteiro, igual a pão. Não é melhor o integral? É mais ou menos isso. É isso. Você poder ser quem você é. Quando a gente entende esses temas em psicologia positiva, a gente consegue trabalhar melhor. Né? Então, ser íntegro também é uma força que a gente precisa desenvolver e trabalhar para diminuir os transtornos. Porque não é no transtorno, nesse monstro que a gente vai atuar, mas é no que causa o transtorno, que são os esquemas, né? Essa falta de atuação com as forças de caráter. É quando a gente não se reconhece, é quando a gente não exercita a nossa virtude. E isso é trabalho terapêutico. Trabalho terapêutico implica a gente poder entender o sujeito, como, aí, voltando às aulas lá, né, Sá? Como Pigmalião. Ó, embaixo dessa montanha de lixo tem uma escultura belíssima, e eu vou tirar esse lixo juntinho contigo. É comigo que você vai contar. Depois eu te largo. Largo, assim, né? Igual a mãe andando de bicicleta, segurando a filha assim atrás. Né? Depois, quando você perceber, você está andando sozinha. E é um trabalho, gente. Não é uma coisa deixar aí. Ah, fala aí que eu estou te escutando. Não. É um suor, sangue, suor e lágrima. Eu faço isso aqui, ó. Vamos lá, agora aqui não tem varinha mágica, nem pode pirlim-pim-pim, tem trabalho. Quais são suas forças de caráter? O que você tem de bom? Vamos segurar aí. Vamos exercitar isso aí, para que ela possa ser íntegra, para desenvolver o self. Aí eu estou falando que parece uma coisa pouca para se trabalhar na terapia, mas não é. Como a pessoa tem um self subdesenvolvido, a gente tem que fazer crescer por partes, igual a Jack Estripador. Vamos aqui, essa partezinha aqui, agora aquela lá. É isso que é reparação parental. Isso é reparação parental, que é a grande novidade da terapia do esquema. Qual é a grande novidade da terapia do esquema? Quer dizer, eu acho que são muitas, mas para mim é a melhor, é a reparação parental. A gente leva na mão, como se ela fosse uma adolescente começando a se relacionar. E eu estou trazendo isso para vocês aqui, né? Porque é um manejo terapêutico. Cada um vai fazer do seu jeito. Mas a gente já sabe qual é o objetivo, né? É fazer crescer essas pessoas assim, por exemplo, que têm ansiedade de separação. Paulatinamente, pegando na mão mesmo. Igual antigamente, quando eu não sei como é que se alfabetiza, mas lembram que pegavam na mão? Não é? Eu fui professora primária, eu fui normal, né, Márcia? Não era assim, Márcia? Eu fui normalista, andava até com aquela saia, com aquele negócio, com aquela meia, Instituto de Educação aqui. Você também? Eu tinha a menor paciência para ser professora, mas não tinha a menor. Mas é isso, porque a minha história era ser psicóloga, não ser professora de criança, né? Enfim, mas é isso. E, por fim, as comorbidades, né? As crianças com ansiedade de separação também podem ter o transtorno de ansiedade generalizada e fobias específicas. Então, quando a gente for fazer o relatório, fazer o diagnóstico, a gente tem que colocar, ansiedade não é uma coisa ou outra, tem ansiedade de separação, tem uma fobia específica e tem ansiedade generalizada. A ansiedade generalizada não vai dar conta desse transtorno de ansiedade de separação. O que eu estou dizendo? Não basta botar transtorno de ansiedade generalizada. Tá bem? Tá. Em adultos também existe a possibilidade de ter fobia específica, toque,
transtornos de personalidades variados, depressão e bipolaridade. Tá? O transtorno de ansiedade não se confunde com esses outros transtornos.